Alô, quarto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos, nessa semana, iniciarmos com português, na página 50, o nosso módulo 3. Da Cristina, daqui e vocês daí. Vamos lá, então? Na página 50, nós estamos falando sobre as disposições os artigos do ECA, lembram? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nessas duas páginas, está se falando sobre que o artigo é grande, né? Os principais pontos. Então, são chamados de disposições preliminares. Bom, o artigo 1º fala que essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, de que se trata dessa lei. Fala também que todos têm, para que tenham desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e de dignidade. Tem um parágrafo único que é muito importante. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, quer dizer que esse artigo são para todas as crianças. Ainda tem mais, no artigo 4º fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade e efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é muito importante esse artigo que trata da... Estão vendo nessa imagem aí, criança, né? De brincar, estudar, alimentação, independente de cor, de raça, de moradia, todas você têm direito à educação, à alimentação, todos os direitos são assegurados aí. Na página 52, na parte do estudo da língua, vamos estar falando sobre linguagem formal e linguagem informal. Vamos observar as diferenças entre a linguagem formal, o modo de falar da linguagem formal e da linguagem informal. Então, temos aqui a comunicação entre na gravura A e na gravura B. Vamos olhar. Na primeira está falando, cara, essa questão de geografia está osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Já na figura B está falando, professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Vocês perceberam que há uma diferença no diálogo da figura A e no diálogo da figura B. Estão na mesma situação, está se falando de o quê? Que o aluno está com dificuldade em geografia, correto? Só que quando ele fala com o colega, ele fala de uma forma diferente quando ele fala com o professor. Então, como o seu colega tem mais intimidade, ele já fala de um modo de uma linguagem mais informal. Usou gíria. Já com o professor, ele usou uma linguagem formal, que faz parte do padrão das normas seguindo as regras gramaticais corretas, sem gíria, sem abreviatura, né? Então, ao invés de falar assim, que está osso, será que se ele perguntou, professor, estou com dificuldade, uma questão, será que você poderia me ajudar? Por favor. Então, houve uma diferença nesse diálogo, nesta linguagem. Então, vamos lá. Questão A. Quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Então, nós temos, na primeira situação, os participantes são 2 alunos. Na segunda situação, nós temos participa um aluno e um professor, correto?
Aí na questão B, em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? É lógico que é na figura A. Por quê? Porque ele usou mais de gírias, usou um outro vocabulário para se referir ao colega. Bom, letra C, página 53. Quais características se referem a linguagens usadas na situação A e quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B nos espaços abaixo. Qual foi a linguagem mais séria que foi usada no diálogo A ou no diálogo B? No diálogo B, mais séria. Mais espontânea, no diálogo da figura A. Mais descontraída, na figura A. Mais elaborada, na figura B. Então, em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Vamos lá. Por que mudou? Porque os participantes, embora sejam o mesmo participante, ele usou de mais intimidade com o seu colega. Já com o professor, ele usou um outro vocabulário, com uma gramática mais elaborada, não utilizando gíria, correto? Então, estamos aqui. A situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. O que quer dizer essa expressão tá osso? Significa que o quê? Que a prova está difícil. A palavra ser, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra você. Ele abreviou o você, falou ser. Então, note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. Na situação A, a linguagem é mais descontraída, por isso o emprego dos termos tá osso e ser. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais corretamente na escola. Por quê? Porque era o que ela falando se referindo ao professor. Então, a linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, é chamada de linguagem formal. A linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a norma padrão da língua, é chamada de linguagem informal. Vamos 54 para ficar mais fixado. Vamos lá nas atividades. Página 54. Vamos botar VF para utilizar a linguagem formal e I para utilizarmos a linguagem informal. Uma consulta com o médico, nós usamos qual? A linguagem formal. Uma conversa com os amigos, uma linguagem informal. Uma apresentação de trabalho, linguagem formal. Um jantar com familiares, linguagem informal. Um e-mail descontraído para um amigo, usou a linguagem informal. Um e-mail de reclamação para uma loja, usou uma linguagem formal. Bom, as falas a seguir utilizam uma linguagem informal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. Vamos lá, então. Doeu pra caramba a bolada que eu levei. Tá? Essa está uma linguagem descontraída, uma linguagem mais informal. Vamos transformá-la para uma linguagem, desculpa, para uma linguagem formal. Então fica doeu pra caramba a bolada que levei. Vai ficar como? Doeu muito a bolada que levei. Na figura B. Hoje, na casa do Jorge, vai rolar uma festa maneira. Então, vai ficar como uma linguagem formal. Hoje, na casa do Jorge, vai acontecer uma festa divertida. Letra C. E aí, meu, como você está? Uma linguagem descontraída, usou gíria. Vamos transformar para uma linguagem formal. Oi, amigo, como você está? Repara a diferença. Depois, estou quebrado, trampei muito essa semana. Então, como ficaria a frase uma linguagem formal? Estou cansado, trabalhei muito esta semana. 55. Tem o piloto conversando com o copiloto. Cara, estou pregado, não vejo a hora de chegar no hotel e relaxar. Isso aí é uma linguagem que está falando com um amigo dele. Agora, quando ele vai se referir aos passageiros, ele já usou uma linguagem mais formal. Ele vai lá falar, boa noite, senhores passageiros,
iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. A diferença. Então, vamos lá. A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é uma linguagem informal, descontraída. Para falar com os passageiros, o piloto usa uma linguagem formal. Então, copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. A linguagem formal vai falar boa noite, senhores, agradecemos a preferência. Na linguagem informal, ele vai falar, cara, estou pregado. Então, usou uma linguagem já informal, ou seja, uma linguagem mais descontraída, certo? Então, nós trabalhamos aqui nosso trabalho, linguagem formal e informal. Nós falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, fala sobre o direito a todas as crianças de estudarem, de terem uma alimentação, educação, ao esporte, diferente da sua local de moradia, isso independe. Todas elas têm os mesmos direitos, ok? Então, trabalhamos no módulo 3, da página 50 a 55. Vocês vão estar recebendo a folhinha do exercício de revisão, fixação, façam a folhinha com bastante capricho. Qualquer dúvida, volte para o módulo, tá? Bota o nome, capricha na letrinha, e mandar para a escola. Tá bom, meus amores? Então, a Cristina vai ficar por aqui. Até a nossa próxima aula. Beijos, beijos. Tchau, tchau.